denunciar, não se beneficiar. Olha, hoje eu vou estar falando sobre a casa de Cloé, a igreja de Cloé. Amém? Aqui, citada apenas uma vez, porém inesquecida. Essa foi a passagem de Cloé em 1 Coríntios 1:11. Assim diz a palavra do Senhor. Pois, a respeito de vocês, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vocês. Isso tão somente, esse versículo se resume de uma forma assim, bem simples. Deus não se compactua com o erro de ninguém. Deus perdoa o arrependido, mas Ele não compactua com o erro de ninguém. Deus não é como nós achamos que o fato de nós estarmos aceitando uma determinada situação, Deus também está. Não. Entendeu? Porque a personalidade de Deus, o caráter de Deus não muda. Tá bom? Então, vamos à palavra. Essa menção aparece na carta de Paulo à igreja de Corinto. Ele faz referência a pessoas da casa dela envolvidos com o quê? Com a comunidade cristã de Corinto. Você, porventura, tem se envolvido em contendas que envolvem a comunidade cristã? Eis a pergunta. Você, por acaso, está envolvido em contendas que envolvem a comunidade cristã? Nós devemos ter muito cuidado em nos envolver com contendas que envolvem a comunidade cristã. A igreja de Cloé denuncia a contenda e não se beneficia dela. O título da mensagem dessa noite é denunciar e não se beneficiar. Vamos ao significado do nome Cloé. Tem algumas versões que falam Cloé, entendeu? Outras versões não têm acentuação, fala simplesmente Cloé. O nome Cloé, ou seja, em grego significa broto verde ou rebento. É associada à vegetação nova da primavera, simbolizando o que? Renovação, vida de crescimento. Deus quer de nós renovo, crescimento, tá bom? É um nome comum na cultura grega. O que sabemos sobre Cloé? Embora a Bíblia não ofereça muitos detalhes, podemos inferir algumas coisas. Era uma cristã influente, provavelmente de boa posição social e dona de uma casa ou uma comunidade doméstica, ou seja, um culto no lar, uma igreja no lar, tá bom? Na igreja de Corinto, sua casa pode ter sido um local de reunião para cristãos, algo comum nas igrejas do primeiro século. Então, as igrejas no primeiro século eram nas casas das pessoas. Então, essa referida igreja era na casa de Cloé. Então, os da igreja na casa de Cloé denunciou a contenda, não se compactuou com ela, tá bom? Lições da história de Cloé. Mesmo com uma menção tão breve, a figura de Cloé traz ensinamentos importantes. A primeira, a importância do testemunho verdadeiro. Os da casa de Cloé foram honestos ao relatar os problemas em Corinto. Isso mostra que alertar líderes espirituais sobre divisões na igreja pode ser um ato de zelo e não fofoca. Ah, meu Deus!
chegou num assunto que eu gosto de frisar. Hoje nós estamos vendo o seguinte, que pessoas saem de uma determinada denominação debaixo de quê? De rebelião, fofocas, e o líder simplesmente abre a porta, não quer nem saber de ouvir a versão do líder anterior, ou seja, visando somente dízimos e ofertas, levando para dentro de sua denominação o que? A contenda, a rebelião, os problemas que saíram de lá vão entrar cá. Entenderam? Ou seja, vamos lá. A segunda lição, compromisso com a unidade da igreja. Unidade, gente, é diferente do que um motim, tá? Do que a compactuação. Nós não podemos compactuar com os erros dos outros. Hoje nós vimos o seguinte, que a rebelião ela começa no centro da igreja, nos cantinhos da igreja, ou nos ensaios de determinados grupos da igreja. Ali vem as fofoquinhas que está nascendo as rebeliões, ou seja, uma grande rebelião. A segunda lição, nós aprendemos o quê? O compromisso com a unidade da igreja. Ao compartilhar as divisões com Paulo, Cloé e sua casa demonstraram a preocupação com a saúde espiritual da comunidade. Então Cloé e os seus, ou seja, da sua família, denunciou o que estava acontecendo ali dentro da sua igreja, ou seja, dentro daquela comunidade na sua casa, estava denunciando o quê? A divisão. Estava acontecendo contendas no meio, estava acontecendo divisões ali. As pessoas hoje estão se unificando à divisão e formando o quê? Formando um motim, formando um grupo de rebeliadores. Isso são coisas que precisam ser denunciadas, cessadas e não compactuadas. Hoje nós estamos vendo pessoas que se beneficiam disso e não denunciam. Infelizmente, aquela comunidade de Cloé foi até Paulo para denunciar o que estava acontecendo na comunidade cristã na casa de Cloé. Estava acontecendo o quê? Uma certa rebelião, uma certa contenda, uma certa divisão ali. E eles levaram aquilo ao líder maior, que era Paulo. Porque Paulo, ele era o líder da igreja primitiva. Ali, eles levaram não como fofoca, mas uma forma de resolver a questão. Hoje nós estamos vendo líderes que se beneficiam desse tipo de contenda. Não é verdade? Infelizmente. A terceira lição que nós trazemos dessa questão é o quê? O papel das mulheres na igreja primitiva. O simples fato de sua casa ser citada mostra que mulheres também desempenham papéis relevantes na igreja do primeiro século. Com certeza. Porque dentro da casa de Cloé havia uma comunidade cristã. Então, as mulheres na igreja primitiva tinham o seu papel relevante. A quarta lição que aprendemos: disciplina e coragem cristã. Levar questões difíceis a líderes espirituais exige coragem. E hoje, infelizmente, as pessoas não levam a questão aos líderes. Ficam o quê? Formando contenda nos cantinhos da igreja ou nos momentos de ensaios, formando ali o quê? Um grupinho de rebeliadores. Infelizmente, leva a questão aos seus líderes e não simplesmente fica se beneficiando da contenda. Cuidado, você que fica se beneficiando da contenda ao invés de denunciar, paralisar. A Bíblia fala que os pacificadores serão chamados filhos de Deus.
filhos das trevas que fazem o papel de se beneficiar da contenda. Quantas são as pessoas que infelizmente conhecem os outros, ou seja, deixa-se influenciar, forma opiniões erroneamente de pessoas baseadas em experiências ou língua dos outros. Toma muito cuidado, amém? A casa de Chloe teve coragem de denunciar a questão a Paulo, que era o líder maior. Não se beneficiou da situação e não formou um grupo de rebeliadores. Entenderam? Então, na verdade, nós precisamos ter muito cuidado. Chloe foi uma cristã mencionada em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Seu nome significa broto verde e simboliza o que? Vida, renovação. Os da casa informaram Paulo sobre divisões na igreja de Corinto. Ela representa fidelidade, discernimento e compromisso com a verdade. Toma muito cuidado. Muito cuidado. Você está colocando o errado por certo, sem sequer se informar da situação. Entenderam? Os da família de Chloe não deixou a situação se propagar. Eles denunciaram a situação ao líder. Não ficou levando fuxiquinho um para o outro. Eles foram ao líder maior para resolver a situação. Amém? Chloe, uma mulher de influência. Você não precisa estar no púlpito ou ser famoso para fazer a diferença. A sua fidelidade nos bastidores mostra ser essencial para a saúde da igreja. Coragem para lidar com problemas. A casa de Chloe comunicou a Paulo que havia divisões na igreja. Essa atitude pode parecer simples, mas exigia coragem. Denunciar contendas poderia causar rejeição ou conflitos pessoais. Em vez de se calar ou se acomodar, Chloe e sua casa priorizaram a verdade e o bem da comunidade cristã. O que nós aplicamos com isso? Quantas vezes preferimos o silêncio para evitar conflitos? Quantas as vezes nós colocamos uma mentira por verdade, para quê? Para não ter que nos autocorrigirmos. Infelizmente, Deus nos chamou como instrumentos de paz e restauração, não de divisão. Tá bom? Mesmo quando isso exige confrontar o erro com amor. Com amor, não com contenda. Compromisso com a unidade da igreja. Nós temos que ter compromisso com a unidade da igreja. Você já viu aquele ditado? Roupa suja se lava em casa? Então, problemas da igreja se resolvem dentro da igreja. Problemas da igreja se resolvem com o líder da igreja. Não fica pulando de igreja em igreja e levando situações para outros líderes, para os outros líderes se beneficiar da situação, acreditar numa balela inventada e acaba que aquele problema ali, aquela contenda ali vai ser levada e contaminada a outras denominações. Não, gente, você resolve no centro da sua denominação. Para de levar os problemas da sua denominação para outras denominações. Nós precisamos vigiar e hoje eu estou vendo isso acontecer com a igreja de Cristo de hoje. Infelizmente, compromisso com a unidade da igreja, o que motivou Chloe a agir não foi fofoca, mas zelo pela igreja. A unidade do corpo de Cristo é tão importante que vale o risco de se expor. Se for para trazer cura e direção. É para beneficiar. É para o crescimento, não para dividir a igreja. O fato de você dividir
dividir uma igreja, o fato de você formar, a Bíblia diz o quê? Que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Você está agindo como um feiticeiro, dividindo a igreja. A nossa atitude é de quê? É de unir a igreja, de unir os irmãos, não ficar semeando contendas e divisões. Sua atitude permitiu que Paulo escrevesse uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. Sim, nossa geração precisa de pessoas como Chloe, que não se omitem diante dos problemas da igreja, mas tenha sabedoria e temor do Senhor para resolver a questão internamente. Roupa suja se lava em casa, problemas da igreja se resolvem dentro da sua igreja. Tá bom? Conclusão, Chloe pode ter sido esquecida por muitos, mas sua contribuição permanece eterna na palavra de Deus. Sua vida nos ensina que Deus usa os bastidores para operar grandes mudanças. Portanto, a igreja de Cristo precisa de alguém que fale a verdade com coragem e amor. E sempre devemos olhar a unidade ou o corpo da igreja como responsabilidade. Toma muito cuidado. O fato de você semear divisão, semear contenda, semear o que mais? Rebelião dentro da igreja para dividir, tirar pessoas da igreja. Você não está fazendo o papel de um cristão. Hoje eu estou vendo isso acontecer muito dentro da própria igreja de Cristo. Então, denunciar e não se beneficiar. Toma muito cuidado as pessoas, lideranças que têm se beneficiado de contendas, que têm se beneficiado de rebelião. Ensina para os rebeliadores, para os contendeiros, a voltar lá e lavar as roupas sujas dentro da sua igreja, dos seus templos, e não se beneficiar da pessoa do contendeiro, do fofoqueiro, ou seja, daquele que rebelia contra a sua liderança, se beneficiar daquilo ali e simplesmente fazer o quê? Por causa de quê? Por causa de dízimos e ofertas, visando o lado financeiro. Infelizmente, problemas têm que ser resolvidos. Problemas de casa se resolvem em casa. Problemas da igreja se resolvem dentro da igreja com a sua liderança. Que essa palavra tenha servido de exemplo para você, porque serviu para mim.